noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e para iniciar a nossa noite, né, de estudos, esse mês que nós estamos ainda, né, comemorando o aniversário de nosso querido Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, eu vou chamar o nosso companheiro Guilherme para que ele possa fazer a oração inicial. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Tânia. Boa noite, meus irmãos, companheiros aqui de segunda-feira. Então, neste momento, vamos fechar os olhos, deixar nossa mente tranquila, serena, agradecendo a presença dos nossos irmãos espíritas, dos nossos irmãozinhos de luz, agradecendo também nosso Mestre, Senhor Jesus, pelo estudo de hoje, pela união aqui do nosso grupo, né, que emanem pensamentos positivos ao nosso amigo, irmão Péricles, né, que hoje vai estar realizando a explanação da Gênese, né, o tema realizado hoje, que ele possa realizar de uma forma tranquila, né, serena, e pedir também a proteção, em especial, aquela família que perdeu o seu filho hoje, né, no acidente, teve do afogamento, queria pedir em especial a essa família também, que a espiritualidade possa ampará-los, né, que neste momento de dor, né, nesse sofrimento, os corações possam ser tranquilizados. Né? Então, pedimos, né, a todos, né, em sintonia, realizamos a nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas falhas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Quero chamar agora a nossa irmã Iraídes, mas antes, muito obrigada, viu, Guilherme? Quero chamar a nossa irmã Iraídes para que ela possa fazer para nós o nosso momento artístico, né? Boa noite, Iraídes, seja bem-vinda. Hoje você vai nos falar uma poesia, né? Obrigada. Relembrando aqui a tia Alzirinha, né, do Centro Espírita Meimei, era mesmo das artes, né? E eu também gosto muito, é música e poesia. O elo perdido, Castro Alves. Era a promessa do Cristo, que iria cumprir-se a terra, apesar do horror da guerra, primeiro em solo francês. Enquanto o céu se movia, Montesquieu, Robespierre, Jacques Rousseau, D'Alembert incitavam morte aos reis. Em seguida, Bonaparte, na Espanha, Portugal e Prússia, Alemanha, Itália e Rússia, a expandir os seus canhões. Fizera-se ditador, ao invés de fraternidade, liberdade, igualdade, impunha ódio e aflição. E o pensamento parara. Impotente, a face, a morte. Não via a ciência um norte, além da matéria impura. Religião era sonho, e a pobre filosofia nas trevas se debatia, sem escapar da clausura. E a humanidade gemia, mas sobre o mundo trevoso descera gênio bondoso, enviado por Jesus. Morrera Napoleão, e Kardec, à meia-idade, com o espírito da verdade, das trevas arranca a luz. E os mensageiros do Cristo, a Kardec vinculado,
gritavam de todos os lados: somos o elo perdido. Vasto horizonte se abrira, com Kardec, homem profundo, ao mostrar um novo mundo, apenas antes sentido. Velhas leis e velhos dogmas enterraram-se no abismo. Ganha o mundo o espiritismo, a mais sublime verdade. Descoberto o elo perdido, a fé inundou-se a razão, ciência e religião, e o homem a divindade. Era a própria voz do Cristo, de novo acordando a terra. Não mais opressão e guerra, discórdia nem rancor. Minha doutrina é bem clara. Perdoa o seu inimigo, recolhe o triste mendigo, espalha bondade e amor. Avante, espíritas, avante. E com Kardec grita que esta doutrina bendita é luz, é renovação. E onde quer que estiveres, proclama a grande verdade, que fora da caridade não pode haver salvação. Castro Alves. Muito obrigada, Iraides. Gente, se a gente soubesse o valor de um poema, todos nós, todos os dias, iríamos ler um poema, porque o nosso cérebro não sabe se o poema é uma música, se é um texto, e ali ele começa a trabalhar, né? Gratidão, viu, minha amiga? E agora, nós vamos, então, iniciar o nosso estudo, como o nosso amigo Guilherme já disse, né? Mandando boas energias para esse nosso amigo, trabalhador da nossa casa, presencial, virtual, ele está sempre conosco, nos assessorando, sempre quando a gente está ali necessitando, está aí o Périx nos ajudando, né? Périx, seja bem-vindo, meu amigo, que Jesus, Maria Santíssima, a equipe de São José Marques Garcia, o ampare no estudo dessa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Tânia. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, também pela oportunidade de explanar sobre o tema. Então, eu vou compartilhar aqui esses slides. Então hoje vamos explanar mais uma obra de Allan Kardec, essa obra magnífica, né, que é a Gênese, que assim como as outras, é super recomendado o estudo minucioso, com reflexão, que é de grande profundidade. Então, hoje, eu, não somente uma palestra, eu quis trazer alguns temas selecionados, alguns assuntos selecionados, trazer um pouco mais dessa obra, conhecer um pouco a mais para vocês, né? Embora todos os capítulos são importantes, são belíssimos, eu tive que ficar, né, escolhendo qual que eu posso trazer para o pessoal conhecer. Então, selecionei alguns e vamos, então, conhecer. O significado Gênese, quando vem o livro da Gênese, o que vem ser esse termo, né? Então, pesquisando no dicionário online, me mostra que é o motivo da evolução dos seres, gênese da existência humana. A etimologia da palavra gênese, ela vem trazer que é uma fonte da vida, o nascimento, a origem, né? Então, Allan Kardec, ele vai lançar a Gênese em Paris, em 6 de janeiro de 1868. Essa data, ele traz essa belíssima obra, né? E a Gênese, ela é composta em 3 partes. Então, na primeira parte, a Gênese segundo o Espiritismo, que vai trazer sobre o caráter da revelação, Deus, bem ou mal, o papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo,
uranografia geral, esboços geológicos, teorias sobre a formação da Terra, revoluções do globo, a gênese orgânica, espiritual e mosaica. Na segunda parte, os milagres segundo o Espiritismo, vai falar sobre os caracteres dos milagres, os fluidos, os milagres do Evangelho. E a última parte do livro, as predições segundo o Espiritismo, teoria da presciência, as predições do Evangelho e são chegados os tempos. Então, foram selecionados alguns desses temas para a gente conhecer um pouco a mais. Então, na primeira parte, a Gênese segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, caráter da revelação espírita. Então, por que, né, essa questão de revelar, né? Revelar vem sair sobre o véu, vem descobrir, dar, conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Assim pode-se considerar que, em várias áreas do conhecimento, houve revelações para a humanidade. Então, a astronomia revelou o mundo astral, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, a função dos organismos, dentre outras áreas do conhecimento. E a revelação tem por característica ela ser verdade. Se for desmentida por fatos, ela deixa de ter uma origem divina, pois Deus não se engana e nem mente. Então, temos que o professor, ao ensinar os alunos, é um revelador de fatos não conhecido por eles. E ele é chamado de revelador de segunda ordem, pois ele ensina o que ele aprendeu. E o revelador de primeira ordem é chamado de homem de gênio, que ensina o que descobriu por esforço próprio. Portanto, o homem de gênio não é mais do que um espírito mais experiente, adiantado, missionário, ele já viveu muitas encarnações, né? Muitas vidas, e ele adquiriu mais conhecimento do que o homem comum. E a pré-existência da alma e a pluralidade das vidas é a explicação racional para a existência do homem de gênio, pois, caso contrário, ter-se-ia que admitir que Deus é parcial. Então, são como professores ou messias, né, esses homens de gênios, que através das suas revelações auxiliam os homens em seu adiantamento científico, como também moral, que seria muito lento se ficassem entregues às próprias forças. Pois então, se a pessoa encarna e não tem auxílio de alguém mais adiantado para o seu progresso, então demora muito nesse aprendizado. Assim como outros espíritos que passaram de encarnações em encarnações, eles vêm de épocas em épocas ajudar a humanidade no seu progresso. Então, o conhecimento ele vem, essas revelações, esses conhecimentos de modo hierárquico. E todas as religiões tiveram seus reveladores, semearam germes do progresso que acabariam por se desenvolver à luz brilhante do cristianismo, apesar da existência dos pretensos messias que exploraram a credulidade em proveito da ganância e do seu orgulho. Os espíritos adiantados, quando encarnados, eles podem ministrar conhecimentos próprios ou recebê-los mesmo dos mensageiros de Deus, que falam em seu nome através da inspiração, audição das palavras, tornam-se visíveis durante as visões e aparições e durante a vigília ou sonhos do revelador, que é sempre um médium inspirado, um audiente ou vidente. Então, há vários meios que eles trazem as revelações até nós. O Decálogo, que foram os 10 mandamentos, ele teve por característica a revelação divina, foram os primeiros passos. Permaneceu inalterado ao longo dos séculos, tendo servido de base para os ensinamentos do Cristo, que aboliu outras leis mosaicas por não serem mais apropriadas ao desenvolvimento do povo. Então, o Espiritismo é uma verdadeira revelação que dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem as relações com o mundo visível e o destino do homem depois da morte. Então, e ela tem caráter de revelação divina por ter origem nos ensinamentos dos espíritos superiores. Participa do caráter de revelação científica por ter seu ensino acessível a todos os homens, não de maneira passiva, mas lhe sendo recomendado. Todo ensinamento é para que haja um exame, uma pesquisa, um raciocínio, respeitando o livre-arbítrio de cada um, ou seu momento evolutivo, e não pretende ser
completa e nem imposta à fé cega. O conhecimento ele é disponibilizado à medida da evolução da humanidade aqui presente, ao nosso nível evolutivo. Os espíritos, eles não vão trazer conhecimentos aquém da nossa compreensão, porque não perderia significado. Então, assim como houve em outras épocas conhecimentos à medida da evolução da humanidade do seu povo, assim o é no estado atual da nossa evolução. A revelação espírita é, portanto, de origem divina, da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, a primeira grande revelação foi por Moisés. Deus único, soberano, Senhor, orientador de tudo que existe, promulgou a lei do Sinai, lançou as bases da verdadeira fé. Entretanto, o Deus revelado por ele era cruel, implacável, vingativo, injusto, pois era tido por ferir o filho pela culpa dos pais, ordenava guerras, escravizando os povos, matando mulheres e crianças. E a segunda revelação, ela é realizada por Jesus Cristo. E Jesus exemplifica um Deus clemente, soberanamente justo, bom, misericordioso. Revelou que a verdadeira pátria não é deste mundo, mas do reino celestial. Ensinou a necessidade do perdão e da caridade, para que sejamos perdoados e retribuir o mal com o bem. Com Moisés, os homens aprenderam a temer a Deus, enquanto que, através do Cristo, foram levados a amar a Deus. E Cristo ensinava por meio de parábolas, pois o povo da época não tinha condições de entendê-lo completamente. Prometeu a vinda do Espírito da Verdade, que restabelecera todas as coisas e vos lá explicará todas. E a terceira revelação, ela foi por meio do Espiritismo, usando como instrumento Allan Kardec. O Espiritismo, a terceira revelação, consolador prometido por Jesus, acrescentando a ideia da vida futura, a existência do mundo invisível, definiu os laços que unem a alma ao corpo, desvendou os mistérios do nascimento e da morte, demonstra a lei do progresso, manifestada através da reencarnação dos espíritos até atingir a perfeição. Então, ela trouxe mais esclarecimento, mais informações do mundo espiritual aos encarnados. O sofrimento, ela traz também que o sofrimento passa a ser visto como uma mola do progresso, quando do mau uso do livre-arbítrio. Todos têm a mesma oportunidade de progredir através do trabalho. Os demônios são espíritos imperfeitos que no futuro se transformarão em anjos, espíritos puros. Todos os seres são criados simples e ignorantes e gravitam por um fim comum que é a perfeição. Então, Deus criou todos da mesma maneira. E pela lei da causa e efeito, pelo Espiritismo, constata-se que a desdita é resultado da prática do mal. Entretanto, o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação, inexistindo, portanto, o sofrimento eterno ou inferno. Conceitos estes contrários à suprema bondade da justiça divina. E a pluralidade das existências foi ensinada por Cristo e demonstrada pelo Espiritismo, explicando as aparentes anomalias da vida, mortes prematuras, diferenças sociais, mentais e intelectuais, justifica os laços da família, mostrando a inutilidade dos preconceitos das raças castas, posição social, entre outros, incentivando o exercício da fraternidade universal. Então, o princípio da sobrevivência da alma dá ao homem a certeza de que, mais que uma máquina organizada sem responsabilidade, tem um destino maior, a perfeição. Então, pôde-se constatar, por esses ensinamentos, que não seria somente o período material aqui vivido. O objetivo é a perfeição. O estágio aqui é de aprendizado, de melhora, de aperfeiçoamento, para que se haja um aproveitamento desse período encarnado. E o Espiritismo veio confirmar, explicar e desenvolver os ensinamentos do Cristo, elucidando os pontos obscuros existentes no Evangelho, pregando a moral cristã, demonstrando que até o último minuto de vida o homem pode crescer em inteligência e moral, confirma a promessa do Cristo. É o Consolador dos aflitos e a verdade, e o Espírito da verdade. Então, é muito
É muito fortemente demonstrado nesse ensinamento que aproveitar até os últimos minutos para crescermos e desenvolvermos a nossa inteligência e moral. Esse período aqui na Terra, ele é muito precioso e muito valioso. E não, como dito, né, em alguns momentos, vai deixar para depois. Não, tem que ser a todo, aproveitar esse período que estamos aqui. Foram a primeira e segunda revelação personificada por Moisés e Cristo, enquanto que a terceira surgiu simultaneamente por todos os pontos da Terra, sendo, portanto, coletiva. Ela foi pelos espíritos que trouxe, né? Kardec, na humilde própria aos espíritos elevados, atribui a si o papel de coordenador dos ensinos dos espíritos. Então, ficou designado a ele trazer a terceira revelação. Ele é o codificador da doutrina espírita. Muito embora exista no homem a voz da consciência, que nem sempre é observada, permite que Deus, de tempos em tempos, os missionários insistam na prática dos preceitos morais. E aqui recordando, né, que falando, abrindo somente um parênteses aqui, né, nesse ensinamento, que de tempos em tempos os missionários vêm aqui até nós. E recordando que semanalmente temos, né, esses ensinamentos dos preceitos morais para que fica vivo em nós, solidifique, ele expanda, evolua, reflitamos. Então, semanalmente, né, esses conhecimentos são tragos até nós. Olha que bênçãos, né, temos agora. Sócrates e Platão já ensinavam a moral empregada posteriormente por Cristo. Assim também os espíritos voltam a reprisar os conceitos da moral cristã, fazendo-se ouvir em todos os recantos, tanto para pobres e ricos do globo, né? Então trouxe para todos. Tornam conhecidos ainda os princípios que relacionam os encarnados e desencarnados, a natureza, origem e futuro da alma, demonstrando que a solidariedade, a caridade e a fraternidade representam uma necessidade social muito mais do que um dever. Essa comparação da revelação espírita a um navio, ela é bastante interessante, esse comparativo, quando nesse entendimento de encarnado com os desencarnados, amigos, parentes, vejamos. Parte para um destino longínquo, um navio carregado de imigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele. Nenhuma notícia chega sobre sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, vai ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos, sobre um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a esta terra e lá encontram sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Assim, como o segundo navio, o Espiritismo é a boa nova que revela a sobrevivência dos entes queridos aos quais nos reuniremos um dia. Então, embora às vezes tenhamos o privilégio de receber uma psicografia quando há permissão, quando não há, temos que ter, né, com as orações, com essa mente clara que os nossos entes queridos estão bem do outro lado. E de lá também, quando permitidos, eles saberem que nós aqui estamos bem. E que um momento oportuno poderemos reencontrar na erradicidade. No capítulo 2, quis trazer também mais informações, mais detalhes sobre a existência de Deus. Então, aqui, pelo efeito se julga uma causa. Todo efeito inteligente decorre necessariamente de uma causa inteligente. Ao contemplar a natureza, notando-lhe a sabedoria, a providência, a harmonia, ou seja, os efeitos inteligentes que superam
a capacidade humana somente se pode concluir ser obra de uma inteligência superior à humanidade, com toda a perfeição e beleza da natureza. Muito embora as forças materiais atuem mecanicamente pelas leis da atração e repulsão, como as plantas nascem, brotam, crescem, se reproduzem sempre da mesma maneira, por ação do calor, eletricidade, luz, umidade, não se pretende afirmar que tais forças sejam inteligentes. São postas em ação, distribuídas apropriadamente, de modo a produzir um efeito útil por uma causa inteligente. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Portanto, em vários estágios evolutivos daquela centelha divina, em todos os reinos que ela se passa, Deus está presente, está cuidando daquele desenvolvimento daquela sua centelha. Então, somente quando ela estiver desenvolvida e atingir o estado apropriado, né, como ser humano, que ele adquiriu o papel da inteligência. Mas há todo naquele percurso da sua criação divina, Deus está sempre presente em cada etapa. Da natureza divina. Falta-nos o sentido próprio para compreender a natureza divina, o qual só adquiriremos com a completa depuração do espírito. Então, se ainda não temos esse sentido desenvolvido pelo nosso estado evolutivo atual, nós podemos, no momento, aprender e conhecer, entender, né, de todas as maneiras, os atributos de Deus. Então, posteriormente ao nosso desenvolvimento, vamos compreender, ter uma compreensão, o entendimento, né, conhecê-lo mais próximo. E quais são esses atributos? Eles dizem que Deus é a suprema e a soberana inteligência. Então, limitada é a inteligência do homem, que ele não pode fazer e nem compreender tudo que existe. O segundo atributo é que Deus é eterno, ele não teve nem começo e nem fim, ele é imutável, ele não muda, ele é imaterial, ele foge de tudo o que nós conhecemos de matéria. Ele é onipotente, ele tem um poder supremo, ele é soberanamente justo e bom. Se nele tivesse qualquer resquício de maldade, não seria infinitamente justo, bom e perfeito. E Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das suas perfeições. E Deus, ele é único. A unicidade de Deus, que é consequência do fato de serem infinitas suas perfeições. Então, assim, qualquer religião, filosofia, dogma, que estiver em contradição com quaisquer desses atributos divinos, não poderá estar com a verdade. A religião perfeita será aquela cujos atributos de fé jamais contrariem tais atributos, suportando a prova da verificação sem nada sofrerem. No item da providência, a ação providencial divina se faz sentir nas menores coisas, demonstrando que tudo vê, a tudo preside, que está em toda parte agindo através das leis gerais do universo, de modo que toda criatura está submetida à sua ação, sem que haja necessidade da intervenção incessante da providência. Imaginemos um fluido inteligente que preencha todo o universo, de modo que a natureza inteira esteja mergulhada nesse fluido divino. Assim, todos os seres estão saturados dele, de modo que qualquer pensamento, por menor que seja, estará diretamente em contato com o Criador. Estamos nele, como ele está em nós. Assim como a sensação em qualquer parte do corpo é percebida pelo espírito, através do fluido perispirítico, também o pensamento de qualquer criatura será instantaneamente sentido por Deus. Admitindo-se que deva haver um centro de onde a soberana inteligência irradie incessantemente por todo o universo, pode-se supor também que percorra constantemente todas as regiões do espaço, ou ainda que não necessite movimentar-se por sua consciência, abranger todo o universo, podendo assim estar em qualquer local e ao mesmo tempo. Então, quando diz que estamos mergulhados nesse fluido, ele é muito facilmente sentido por nós quando há
seja no ambiente da nossa casa, do nosso trabalho, a nossa cidade, ou o país, né, o planeta como um todo, as pessoas, né, em maior ou menor grau, começam a emitir vibrações mais baixas. E com isso, os que têm mais sensibilidade vai sentir uma tristeza, um cansaço, um sentido mais pesado. E ao passo ao contrário, que quando todos começam a irradiar alegria, felicidade, fluidos elevados, o ambiente ele fica mais elevado. Então, toda essa interligação ela é sentida como um todo. Então, é muito importante aprendermos, né, sobre as ações das nossas palavras e pensamentos, pois ela irradia e tem influência no todo, não somente a próximos a nós, mas no todo. A visão de Deus. Então, nesse item sobre a visão de Deus, enquanto encarnados, podemos ter compreensão de Deus através dos seus atributos, como vimos anteriormente. Somente a nossa alma pode ter a percepção de Deus, percepção esta que será maior à medida que o espírito progrida moralmente através das suas várias encarnações, despojando-se das imperfeições que lhe toldam a visão espiritual, até alcançar a plenitude das suas faculdades. Somente as almas puras, portanto, possuem a faculdade de ver o Criador. Então, ao desencarnarmos, ainda não teremos essa condição. Teremos que nos depurar e evoluir em várias encarnações para conseguirmos. No capítulo 3, sobre o bem e o mal, Deus, sendo Deus infinitamente sábio, bom, justo e bom, é evidente que o mal existente não pode nele ter sido originado. Por outro lado, se existisse um Satanás, personificação eterna do mal, não podendo ser igual, seria inferior a Deus, logo teria sido criado por ele, o que implicaria a negação da bondade infinita do Criador. Então, a existência, né, de um líder do mal não foi criado por Deus, foi a pessoa o espírito que se rebelou e criou-se uma hierarquia que não quis seguir o caminho do bem e da luz. Apesar da consciência que lhe foi outorgada pelo Criador, das advertências dos mensageiros quanto ao cumprimento das leis divinas, que tem por objetivo o bem e o progresso, insiste o homem em causar guerras, injustiça, opressão do fraco pelo forte, usando assim o seu livre-arbítrio para a satisfação dos seus vícios e sua vaidade. Graças à bondade divina, porém, chega um momento em que o mal moral se torna intolerável, reconhece o homem a necessidade de mudar de vida. Usa então o livre-arbítrio para moralizar-se, a fim de ser mais feliz. Então, aquele espírito encarnado, ele cansa de seguir aquele caminho largo, aquelas facilidades, pois ele vê que não há benefício nesse caminho, pois ele sente mal em seguida. E depois, ao seguir o caminho da luz, que depende do seu esforço, da sua depuração, das suas melhores constantes, ele já começa a ter a presença, os bons espíritos ao seu lado, abre-se mais a luz e o caminho de todos esses ensinamentos. Então, ele começa a seguir esse caminho pelo seu livre-arbítrio, esse caminho da luz. O mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. O mal decorre, portanto, do estado da imperfeição do homem. Existe um limite natural à satisfação das necessidades. Se por seu livre-arbítrio comete excessos, tem como por resultado as enfermidades ou até mesmo a morte, que lhe advirão por sua imprevidência e não por castigo de Deus. A alma foi criada simples e ignorante, sujeita à lei do progresso. Quis Deus que o progresso resultasse do próprio trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, como também de sua responsabilidade, o mal que pratique. As raízes das paixões e dos vícios se acham no instinto de conservação, intenso nos animais e seres animalizados, onde inexiste o senso moral e a vida intelectual. Com o desenvolvimento da inteligência, o instinto se enfraquece, fazendo-se com que paulatinamente haja o domínio do espírito sobre a matéria. Quanto mais se deixa dominar pela matéria, atrasa o seu desenvolvimento, identificando-se
com o bruto. Assim, as paixões que lhe eram um bem, porque eram necessidades de sua natureza, passam a ser um mal, porque se tornam prejudiciais à espiritualização do ser. Então, aqui, a cada época da humanidade, prevalecia e era aceitável devido ao seu nível de desenvolvimento. Então, a partir do momento em que o planeta vai se desenvolvendo, a sua humanidade também vai desenvolvendo. Então, os que ficam para trás precisam de ajuda, eles têm que reconhecer que eles vão sofrer mais se não acompanhar o progresso do planeta, na qual estamos, né, passando de um modo até mais acelerado de provas e expiações para chegar do regeneração. Então, observando os períodos dos últimos anos, observa-se essa necessidade, né, de acompanhar esses estados evolutivos. No capítulo 4, vai trazer sobre o papel da ciência na Gênese. Então, a Gênese ela foi dividida aqui em duas partes. A história da formação do mundo material e a história da humanidade e seu princípio corporal e espiritual. Então, a ciência tem estudado a primeira parte, completando a Gênese de Moisés, deixando a filosofia e o estudo da segunda parte. Todas as religiões pregam a existência da alma, quanto à sua origem, passado e futuro, e impõem os dogmas que pressupõem a fé cega, levando a muitos à dúvida e incredulidade. A incerteza quanto ao futuro leva o homem à predominância do interesse às coisas da vida material. Então, quando não há essa explicação, esse esclarecimento da vida espiritual que ela segue após a morte, então aquela pessoa ela vai ficar mais restrita à sua vida material. Então, por isso a importância e por isso que veio esses reveladores de época em época para despertar a humanidade. Antigos e modernos sistemas do mundo. Então, aqui vai trazer para nós como que houve a evolução desses sistemas ao longo da evolução do planeta Terra. Então, na antiguidade, desconhecendo as leis da física e sem dispor de qualquer instrumento de observação, além dos sentidos, os homens acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, que se constituía em uma superfície circular plana. As teogonas pagãs situavam o inferno em lugares baixos sobre a terra, estando o céu nos lugares altos, além das estrelas. Isso que se acreditava na época. Observadores da Caldeia, da Índia, do Egito, notaram que certas estrelas tinham movimento próprio, as estrelas errantes ou planetas. E a verificação da estrela polar em diferentes latitudes levou à descoberta da esfericidade da Terra por Tales de Mileto, em 600 anos antes de Cristo. Observa em que época, né, que já esses espíritos já veio ajudar a humanidade. Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, descobriu o giro da Terra sobre o seu eixo, o movimento junto com os outros planetas em torno do Sol. Hiparco, em 160 anos de Cristo, inventou o astrolábio relativo aos eclipses, mancha do Sol, revoluções da Lua. E tais conhecimentos, entretanto, ficaram restritos aos filósofos e seus discípulos por mais de 2000 anos. Em 140 anos depois de Cristo, Ptolomeu compôs um sistema misto em que a Terra seria o centro do universo. Então veio trazer todo aquele conhecimento, aquelas pesquisas que estavam guardadas. No início de 1500 anos depois de Cristo, Copérnico, a partir das ideias de Pitágoras, apresentou o Sol como o centro do sistema planetário, sendo a Lua o satélite da Terra. Com Galileu inventou o telescópio. Tais conhecimentos divulgados graças à tipografia tornaram-se públicos, né, a minoria os sustentadores das velhas ideias. Então, descerrou-se a venda e os homens puderam melhor fazer ideia da sublimidade da obra divina. Eles não estavam restritos somente ao que viam, né, pelos seus olhos ali físicos, e restrito a onde a visão chegava. Foi, né, trazido até eles toda essa pesquisa. E em seguida vieram Kepler, que descobriu serem elípticas as órbitas dos planetas, sendo o Sol um dos focos.
Newton descobriu a lei da gravitação universal e Laplace criou a mecânica celeste. No capítulo 6, sobre a uranografia geral, esse capítulo ele vai trazer muitos conteúdos referentes à astronomia. Então, vai falar sobre espaço, tempo, matéria, os sóis, planetas, satélites, Via Láctea. Então, ele vai trazer todo esse conhecimento astronômico da época para nós. No capítulo 7, o esboço geológico da Terra. Quando eu falo em Gênesis, muito se pensa em como foi a estrutura da Terra, essas oscilações montanhosas que há, locais de mais planícies, locais mais montanhosos, como que ocorreu essa formação do planeta Terra. Então, nesse item do capítulo 7, do períodos geológicos, quando ocorre a perfuração de poços, minas, pedreiras, facultou a observação de terrenos estratificados, o que permitiu à geologia estudar a origem do globo terrestre. Então, foram nas profundezas do globo para conhecer essas várias camadas, como também dos seres que o habitam. Então, o estudo das camadas dos fósseis permitiu estabelecer os períodos geológicos principais. Então, vai ser descrito o primário, o de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Então, eu quis trazer um pouco mais de informações aqui para conhecermos como foram essas modificações do nosso planeta Terra. Então, no estado primitivo do globo, o achatamento dos polos indica que o estado primitivo da Terra era de fluidez ou flacidez por ação do calor. A cada 30 metros de profundidade, a temperatura aumenta de 1 grau, alcançando temperaturas em que toda a matéria conhecida se funde. A espessura da crosta terrestre é comparável à casca de uma laranja, levando a concluir-se que, no princípio, a Terra era uma massa fluida, incandescente, que esfriou pouco a pouco da superfície para dentro, conservando-se a matéria interior em estado de fusão. Durante o resfriamento, a matéria sofreu transformações, combinações várias, resultando em formação de uma atmosfera densa, opaca, formada de volatilização de metais como enxofre e carbono, o que não permitia a passagem dos raios solares. No período primário, o progressivo resfriamento, houve a solidificação da parte exterior da massa em fusão, formando uma crosta uniforme, compacta, constituída de granito, pedra extremamente dura, formada por feldspato, quartzo e mica. Ocorreram numerosas fendas pelas quais a matéria efervescente extravasava. Continuando o resfriamento, ocorreu liquefação de vapor de metais em suspensão, causando chuvas e lagos de enxofre e betume, que é constituído de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos, que, infiltrando-se pelas fissuras, deram origem aos veios e filões metálicos. Várias misturas produziram os terrenos primitivos sob a rocha granítica, porém sem estratificação regular. Em seguida, as águas, em ciclos de vaporização e chuvas, acabaram por depositar-se no solo. Permaneciam os elementos confundidos, desestabilizados, impossibilitando o surgimento de qualquer forma de vida vegetal ou animal. Tal período poderia ter levado cerca de 1 milhão de anos. Foi um processo bem lento, todas essas transformações. No período de transição, dada a pequena espessura da crosta granítica, ocorriam intumescências por onde extravasava a lava interior. A superfície do globo era quase que totalmente coberta por águas pouco profundas. A atmosfera, embora mantendo temperatura ardentes, foi sendo progressivamente liberta dos gases pesados, sendo o último deles o ácido carbônico, por ação das chuvas copiosas e quentes, permitindo a passagem dos primeiros raios de sol. Após formarem-se os terrenos de sedimento, surgiram os primeiros seres vivos do reino vegetal e animal. Dos vegetais surgiram os criptógamos
acotiledôneos, monocotiledôneos, que são os líquens, cogumelos, musgos e plantas herbáceas. Surgiram então os primeiros animais marinhos, o polipeiros, raiados, zoófitos, de organização bem rudimentar. Seguindo-lhes os crustáceos e peixes de espécies atualmente extintas. E o período secundário, ao final do período de transição, desapareceram aqueles vegetais e animais, devido à ocorrência de grandes subversões e erupções do solo, ou ainda por modificações na atmosfera. O período secundário é caracterizado por numerosas camadas minerais formadas no seio das águas, marcando diferentes épocas bem diferenciadas. Modificações na atmosfera produziram vegetais menores que no período anterior, surgindo as plantas de caule lenhoso e as árvores. Então, veio ocorrendo novas modificações no planeta. Quanto aos animais, continuavam aquáticos, passando os anfíbios, desenvolvendo-se no seio dos mares animais de conchas, peixes com organização mais aperfeiçoada, os cetáceos. Surgiram os répteis marinhos monstruosos como ictiossauros, plesiosauros, teleossauros, os anfíbios, megalossauros, iguanodontes terrestres e os pterodátilos. O grande número de camadas atesta, as camadas geológicas, né? Ela atesta a longevidade desse período, onde se desenvolveu consideravelmente a vida animal, pelas melhores condições da Terra, permitindo que alguns vivessem na Terra, encerrando esse período, onde desapareceram os grandes répteis aquáticos. O período terciário iniciou-se com a destruição quase total dos seres vivos. Durante essa fase, devido ao maior espessura da crosta terrestre, a pressão interior ocasionou erupções sucessivas em todos os pontos do globo, formando picos e cadeias de montanhas, planaltos e planícies, acomodando-se as águas nos locais mais baixos, onde surgiram os continentes e cumes de montanhas formando ilhas. As camadas de calcário encontradas no topo de montanhas comprovam a teoria acima, pois em nenhuma época seria possível o mar atingir tais altitudes. Por ocasião desses levantamentos e erupções, ocorreram também rasgaduras do solo expondo o granito que se encontra na sua periferia em certas regiões. Surgiram também vulcões que representam válvulas de segurança equilibrando a pressão interior. Tais levantamentos e abaixamentos do solo resultaram em constantes deslocamentos das águas, formando camadas irregulares através da superfície do globo, ao contrário do que se observa nos períodos anteriores, onde as camadas são regulares. Então, foi nesse período que começou as oscilações de terrenos, locais mais planos e outros montanhosos. E desde que se acalmaram as revoluções iniciais, melhorando as condições ambientais, reapareceram os vegetais, os animais, com organização mais apropriada à atmosfera mais purificada. Os vegetais atingiram o desenvolvimento estrutural quase ao nível dos atuais. Enquanto nos dois períodos anteriores as águas cobriam quase que a totalidade do globo, favorecendo a existência de animais aquáticos e anfíbios, no terciário vários continentes se formaram, aparecendo os animais terrestres. No período de transição havia vegetação colossal, no secundário répteis monstruosos e no terciário surgiram os gigantescos mamíferos, tais como os elefantes, rinocerontes, hipopótamos, paleontérios, dinotérios, mastodontes e mamutes. São desses os períodos os pássaros e a maioria dos animais atuais. E o período diluviano? Ele caracterizou-se pela ocorrência do dilúvio universal, onde muito falado esse período diluviano, onde a imensidade de espécies foram destruídas, as águas invadindo continentes e arrastando terras e rochedos, derrubando florestas circulares, formando depósitos denominados terrenos diluvianos. Deslocaram rochedos de granitos das montanhas por centenas de quilômetros, fazendo surgir nas planícies os blocos erráticos, surgindo também os aerólitos. Ocorreu nessa época o súbito deslocamento dos polos, atestado pela descoberta de elefantes e mamutes congelados. Caso o fenômeno tivesse sido gradual, talvez os animais teriam tido tempo para se retirarem para locais mais quentes.
Supõe-se que tal cataclismo foi causado por uma brusca mudança de inclinação do eixo da Terra, fazendo com que as águas se projetassem sobre as terras. Alguns animais, tentando escapar da fúria das águas, ocuparam-se cavernas e fendas em lugares altos, onde sucumbiram entre devorando-se ou afogados, ocasionando grandes quantidades de ossadas, chamadas brechas ou cavernas ossosas. E o período pós-diluviano ou atual é o nascimento do homem também, né? Então, após restabelecido o equilíbrio, com a superfície mais estável, o ar mais puro, o sol espargindo um calor mais vivificador, surgiu a vida vegetal, proporcionando alimentação mais suculenta aos animais, menos ferozes e mais sociáveis, de órgãos mais delicados. Apareceu então o homem, o último ser da criação, aquela cuja inteligência concorreria dali em diante para o progresso geral e progredindo ele próprio. Então, não foram encontrados vestígios humanos nas camadas dos períodos primários e secundário, tanto que naquele período não havia para o homem condições de vitalidade. Como quer que seja, tem um homem parecido ou não antes do grande dilúvio universal, o certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, se considerar característico pela sua presença nesse período. Então, no capítulo 8, vamos falar será falado sobre a teoria sobre a formação da Terra. Então, surgiu várias teorias. Teoria da projeção, da condensação, da incrustação, alma da Terra. Então, aqui, a teoria da condensação é a que prevalece na ciência. É a teoria originária da condensação da matéria, da condensação cósmica, iniciando incandescente, formando após a crosta sólida pelo resfriamento, que foram as etapas que vimos anteriormente, as etapas que foram passando a modificação do nosso planeta. É a teoria da condensação. No capítulo 9, será falado sobre as revoluções do globo. Então, vai trazer sobre as revoluções gerais ou parciais, idades das montanhas, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros, aumento e diminuição do volume da Terra. No capítulo 10, vai falar sobre a gênese orgânica, a formação primária dos primeiros seres vivos, princípio vital, geração espontânea, a escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo, a gênese espiritual. Então, aqui vai trazer sobre o princípio espiritual, a união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano. E aqui, eu vou trazer brevemente que traz o espírito humano em estado primitivo teria encarnado em corpos de macaco, modificando-os gradativamente pela procriação, dando origem, assim, a uma espécie nova, que foi se aperfeiçoando até chegar à forma atual do corpo humano. Enquanto que os macacos, com o princípio espiritual de macaco, continuaram a procriar como macacos. A natureza não dá saltos, e é provável que os primitivos humanos pouco diferissem dos macacos, havendo até hoje selvagens semelhantes a esses, só lhes faltando os pelos. Então, aquele princípio, aquela centelha divina, ela foi evoluindo, chegou ao momento que ela precisava a existência de humano. Então, a espiritualidade, ela colocou aquele espírito em um macaco para que ele pudesse, pela procriação, evoluir, desenvolver, e os espíritos, ainda necessitando de viver num corpo de macaco, continuou sendo encarnado a eles, né, fazendo essa diferenciação, até que houvesse essa evolução. No outro item desse capítulo, encarnação dos espíritos. Então, esse fato sobre a encarnação dos espíritos que a Gênesis traz, reforçando o conhecimento que já temos, não podendo o espírito, por sua natureza etérea, agir diretamente sobre a matéria, faz-se necessário um intermediário, seu envoltório fluídico, semimaterial, extraído do fluido cósmico universal modificado. É o perispírito.
Então, ele torna-se, assim, o espírito apto a atuar sobre a matéria tangível, essa matéria, e todos os fluidos imponderáveis. O fluido perispirítico serve de veículo ao pensamento, transmitindo ordem de movimento ao corpo, como também levando ao espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. No momento da concepção do corpo, expande-se o perispírito em forma de um laço fluídico, ligando molécula a molécula ao corpo em formação. Em virtude da fluência do princípio vito-material, do germe, daquele bebê, quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa-se a união, que seriam os 9 meses. Nasce então o ser para a vida exterior. Por ocasião da desorganização do corpo, deixa de atuar o princípio vital, causando a morte, passando então o perispírito a se desprender, molécula a molécula, fazendo um processo inverso, voltando à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. O desencarne pode ser rápido, fácil, suave, insensível, ou lento, laborioso, horrivelmente penoso, podendo durar meses, dependendo do estado moral do espírito. A partir do momento em que o espírito é ungido ao germe pelo laço fluídico, entra em estado de perturbação progressiva até que, ao nascer, acha-se totalmente inconsciente. Com a respiração da criança, inicia-se a recuperação das faculdades, qualidades e aptidões anteriormente adquiridas, muito embora perca o espírito reencarnado a lembrança de seu passado, o que lhe permite recomeçar a tarefa na escalada do progresso em melhores condições, livre de humilhações decorrentes de erros passados. Seu passado se lhe desdobra aos olhos quando vem a desencarnar. Quando, então, avalia o emprego de seu tempo, durante o sono, também se lembra do seu passado, pois está, por momentos, liberto dos liames carnais. Esse slide aqui, ele reforça muito o nosso compromisso aqui encarnado. Então, a necessidade das vicissitudes da vida carnal força o espírito só vou adiantar aqui bem rápido aqui para não estender muito. Desenvolve-se resultando o seu progresso enquanto a sua ação sobre a matéria auxilia o progresso do globo, colaborando assim com a obra do Criador. O espírito passa maior tempo no mundo espiritual, sendo insignificante o período em que se encontra reencarnado. Então, o progresso na vida espiritual vem da aplicação que faz dos conhecimentos e experiências adquiridos quando encarnado. Então, veja o quanto é importante. A encarnação é necessidade inerente à inferioridade do espírito. Torna-se punição somente quando estaciona na escala do progresso por negligência ou má vontade, obrigado a recomeçar a tarefa de depuração. Por outro lado, pode o espírito abreviar a extensão do período das encarnações, espiritualizando-se, ampliando e assim suas faculdades e percepções. Não vou seguir aqui, porque já são 9 horas. Eu vou. Nos capítulos seguintes, nos itens seguintes, vai falar sobre a encarnação, emigração e migração dos espíritos, a raça adâmica, a doutrina dos anjos caídos. No capítulo 11, vai trazer sobre a Gênese mosaica, os 6 dias, a perda do paraíso. Na outra parte, vai trazer sobre os milagres segundo o Espiritismo. No capítulo 13, vai falar sobre os caracteres dos milagres, trazendo os milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres, faz os milagres sobrenaturais as religiões. No capítulo 14, vai falar sobre os fluidos, a sua natureza e as explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. No capítulo 15, os milagres do Evangelho. Nesse capítulo traz muito sobre a passagem de Jesus por toda a sua história, tudo que ele passou aqui conosco no seu período. E na última parte do livro, As Predições segundo o Espiritismo. No capítulo 16 vai trazer sobre a teoria das presciências e em seguida, o capítulo seguinte, o 17, as predições do Evangelho. E no capítulo 18, no último capítulo, são chegados os tempos. E são 2 itens esse capítulo, sinais dos tempos e a geração nova.
Então, permita que, por 2 minutos, nessa geração nova, somente para concluir, eu traga uma informação, um aprendizado, né, que Kardec, em 1868, trouxe para nós e que ele é atual. Vejamos brevemente. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá que transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Cada um dos Espíritos, ainda não tocados pelo bem, ao desencarnarem, serão encaminhados a mundos inferiores ou reencarnarão em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, cabendo-lhe transmitir seus conhecimentos a fim de fazê-los avançar. A ordem natural das coisas não será afetada, pois cada espírito expurgado será substituído por um mais adiantado e propenso ao bem. Estando numa época de transição, assistimos ao choque das ideias entre a nova geração, a qual cabe fundar a era do progresso moral, cujas características são inteligência e razão precoces, sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. Tendo já progredido, assimilam todas as ideias progressistas, e a velha geração, composta de espíritos atrasados, revoltados contra Deus, negando-se a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, com propensão instintiva às paixões degradantes, ao orgulho, inveja, ciúme, sensualidade, cupidez, avareza. Sendo tais vícios incompatíveis com o reinado da fraternidade, terá a terra que ficar livre deles, para que os homens caminhem para um futuro melhor que lhes está reservado. Alguns dos espíritos retardatários, entretanto, ao retornar ao mundo espiritual, individualmente ou de forma coletiva, e sob a influência dos espíritos benévolos, por eles se interessam, se modificam, passando a estar em condições de reencarnar na Terra, com ideias inatas de fé, encontrando já um meio mais propício ao desenvolvimento de suas faculdades. Com a modificação das disposições morais, opera-se, portanto, a regeneração da humanidade. Mesmo não havendo a renovação integral dos espíritos, portanto, nem sempre os que voltam são novos espíritos. Podem tratar-se dos mesmos, porém com pensamentos e sentimentos modificados. Após grandes choques que dizimam as populações, observam-se modificações que tendem a alterar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça, pela ativação do movimento progressivo dos espíritos, encarnados e desencarnados. Presentemente, opera-se um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Eu quero agradecer a todos. Nesse breve tempo, eu escolhi esses ensinamentos, esses conhecimentos lindos, né, que a Gênese traz para nós. Eu convido que a cada um de nós possamos estudar mais profundamente, que há muito mais conhecimento, muito mais detalhes, exemplos para aprendermos, não somente pela obra da Gênese, mas por toda a obra de Kardec. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Nós que agradecemos, porque, olha, eu estava aqui pensando, só Kardec mesmo para escrever uma Gênese, né? Ele tratou ali daquela parte de formação, tudo, veio da parte espiritual, chegou aqui no homem e chegou agora. Esse último capítulo da Gênese, ele é apaixonante. Maravilhoso. Todos nós que dizemos ser espíritas, tínhamos que estar com esse capítulo na ponta da língua. Porque tudo que nós estamos passando nesse momento está ali, nesse último capítulo da Gênese. Exatamente. Então, o mundo não vai acabar. O que vai acabar são os nossos vícios, né? As nossas mazelas que vão ser deixadas, né? Ou nós vamos ficar aqui, ou nós vamos para outras moradas, né? Mas foi muito bom, Pérez. A Gênese, como se diz, teria que ser o ano inteiro a gente estudando e também não daria tempo para a gente estar terminando, né? E hoje eu vou terminar o estudo de uma forma diferente, tá? Nós vamos fazer agora uma sensibilização,
Vamos aí, quem está com a sua aguinha aí do lado, vamos mentalizar os nossos bons amigos espirituais, adentrando o nosso lar com uma música. Eles vão fluidificar as nossas águas, eles vão trazer os fluidos benéficos que todos nós estamos necessitando. Então, eu vou compartilhar com vocês uma música do César, nosso querido César, cantado pela nossa querida Vanessa, Outras Moradas. E nesse momento, cada um de nós vamos mentalizar essa espiritualidade amiga. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém, são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Maravilhosa para a gente terminar a nossa noite de hoje. Terminamos o Pentateuco Espírita, que foi o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né? Não pulei nenhuma. E a semana que vem nós continuaremos. Nós ainda temos duas obras, né, de Kardec que são muito importantes também na codificação. A semana que vem nós teremos a obra Obras Póstumas, que nesse livro nós temos a participação da sua querida esposa, Amélie Gabi. Então, que foi assim uma mulher que ajudou muito Kardec na codificação da nossa doutrina espírita, né? Que nós também temos que render muita gratidão a esse espírito. E na última semana, nós vamos encerrar com a Revista Espírita, que é o tesouro esquecido que também precisamos estudar. Mas não fique apavorado, não, gente. Nós ainda temos várias encarnações. Nessa não vai dar para a gente estar estudando tudo que a gente pretende. Mas não podemos perder tempo. Vamos iniciar nessa. Então, meus amigos, gratidão a todos. Até a próxima semana. Que Jesus nos ampare, nos ilumine. Um beijo no coração de vocês. Um abraço bem apertado. Que o Mestre Jesus nos ampare. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.